Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 27 de março de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Mas, em verdade, vos digo que nenhum profeta é bem aceito no seu país. Lucas 4:24. Meta do mês: desenvolver a gratidão e combater a ingratidão. Infeliz, portanto, daquele que esquece o quanto deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe forneceram a vida moral, que impuseram a si mesmos muitas vezes duras privações para assegurar seu bem-estar. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: exercitar o amor e a gratidão nas ações cotidianas da vida, combatendo o egoísmo e a ingratidão. Sugestão para a prece diária: prece a Deus, rogando estímulo ao combate do egoísmo e da ingratidão em nós. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, que consigamos, no decorrer deste dia, desenvolver no nosso coração o estímulo ao combate ao egoísmo e à ingratidão. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual. Então, você que veio segunda-feira na triagem, que fez o retorno, você que continua no tratamento, hoje, olha, é aquele dia preparado para que a gente possa ter aí o êxito no nosso tratamento. Mas a gente sabe que o importante durante o tratamento espiritual é a mudança íntima de cada um de nós. Então, não adianta, às vezes, a gente fazer o tratamento, mas não fazer a mudança, não fazer a reforma íntima. Modificar os pensamentos, modificar o padrão vibratório, sair da zona de queixas, de reclamações, das intrigas, da impaciência, desenvolver o amor, a fraternidade, a gratidão. Então, essa é a nossa meta, para que a gente tenha êxito no nosso tratamento. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Então, nós vamos para a segunda mensagem referente a esse tema que nós estamos estudando. Não te maravilhes de que eu lhe tenha dito. É necessário a vós ser gerado de novo ou do alto. Evangelho segundo João, capítulo 3º, versículo 7. Na esfera do reajuste. Empeços e provações serão talvez os marcos que te assinalem a estrada hoje. Diligenciemos, porém, com a reencarnação, a retificar os erros e a ressarcir os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho amanhã. A questão intrincada que te apoquenta agora quase sempre é o problema que abandonaste sem solução entre os amigos que, em outro tempo, se rendiam confiantes
ao teu arbítrio. O parente complicado que julgas carregar por espírito de heroísmo, via de regra, é a mesma criatura que em outra época arrojaste ao desespero e à perturbação. Ideias, ideias nobilitantes pelos quais toleras agressões e zombarias, considerando-te incompreendido, seareiro do progresso, em muitas ocasiões são aqueles mesmos princípios que outrora espezinhaste, insultando a sinceridade dos companheiros que a eles se associavam. Calúnias que arrostas, crendo-te guindado aos píncaros da virtude pela paciência que evidencias, habitualmente nada mais são que o retorno das injúrias que assacaste noutras eras contra irmãos indefesos. Falhas do passado procuram-te o espírito responsável, seja no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Necessário vos é nascer de novo, disse-nos Jesus. Bendizendo, pois, a reencarnação, empenhemo-nos a trabalhar e aprender de novo, com a atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 177. Meus amigos, mais uma mensagem de Emmanuel trazendo-nos elucidações referente à reencarnação. E o caminho que nós estamos percorrendo hoje encontra-se num processo de reajuste. Todos nós estamos nesse processo. Alguns irmãos ainda encontram-se em plantio, outros já estão na colheita. Melhor para quem está na colheita e por quem se encontra num processo de reajustamento. Então, é importante nós percebermos que todas aquelas pessoas que estão ao nosso lado, sejam elas na questão do equilíbrio, seja na questão do desequilíbrio, sejam pessoas que estão enfermiças nas viciações das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, do sexo, da comida e em muitos outros tipos de vícios que nós nos envolvemos na questão do egoísmo, na questão do orgulho, da ganância, das vaidades. Tudo isso são ajustes que estão acontecendo conosco. Uma enfermidade que se instala no nosso corpo também faz parte desse processo de ajustamento. Se na encarnação anterior nós negligenciamos a nossa vida, desrespeitando as pessoas que se encontravam ao nosso lado, nesta encarnação nós temos que reparar. É necessário. Caso a gente não queira reparar, vão ter outros momentos. Só que quanto mais nós vamos procrastinando, nós vamos arranjando mais complicações. Se nesta encarnação eu iria ficar
manco das pernas, por exemplo, eu ficaria amputado, numa próxima encarnação eu poderei já estar com mais dificuldades ainda, não somente das pernas. Então, toda vez que a gente procrastina, nós vamos aumentar os nossos débitos. É aquela questão, nós parcelamos em 10 vezes, 12 vezes, ou seja, em 12 encarnações, 10 encarnações, mas quando a gente vai negligenciando, ou seja, eu não vou pagando as parcelas, elas vão aumentando, não é assim que acontece na vida real? Também acontece relacionado às nossas reencarnações. Se vocês querem compreender um pouquinho mais sobre esta questão, uma sugestão, dê uma olhadinha, uma estudada com mais critério, com mais profundidade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que vai tratar para nós das causas anteriores das nossas aflições e também das causas atuais. Então, procure lá nos itens 4 e a partir do item 6 também, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que você vai compreender um pouquinho mais esta questão das aflições por que a gente está passando. Mas não deixe de estudar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar sobre esse item especificamente do Evangelho. Capítulo 3, o versículo 7 do Evangelho de João. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, vamos dar uma estudadinha lá no livro, no Evangelho, que nós vamos ter muitas coisas interessantes. Mas eu queria destacar, e em outros momentos eu também já comentei sobre isso, mas a Bíblia, os Evangelhos, falam da reencarnação? Sim, falam da reencarnação. Porém, como eu disse ontem, a palavra reencarnação foi instituída por Allan Kardec a partir do ano de 1856 para cá. Até então, a reencarnação existia e existe, como sempre existiu, mas o termo reencarnação não existia. Nós vamos ver, a princípio, lá no livro de Malaquias, quando ele fala que antes do Messias vir, o profeta Elias deveria retornar. Está lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 23 seguintes. Então, dê uma olhadinha lá, que o Malaquias vai estar dizendo para nós que o profeta Elias deveria retornar. Ponto. Quando a gente vai lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 17, o anjo Gabriel, quando diz para Zacarias que o filho que vai nascer por meio da Isabel e dele será animado pelo profeta Elias. Ou seja, será animado pelo espírito de Elias. Está lá. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias. Essa é a Bíblia de Jerusalém. Mas Jesus falou de reencarnação? Quando a gente pega o Evangelho de Mateus, capítulo 11, são vários textos que eu tenho, mas eu só quero destacar esses aqui. Mateus, capítulo 11, versículo 14. Jesus diz: E se quiser dar crédito, ele é o Elias que deve vir quando havia uma conversa entre os discípulos de Jesus referente a João Batista. Então, João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Então, Jesus aqui já esclarece para nós. A gente, quando não acredita na reencarnação, quando não quer acreditar, e ela não vai deixar de existir se a gente não acreditar,
ela vai continuar existindo. Então, a gente cria vários tipos de argumentações. Pode ver que quando a gente tem que justificar algo, a gente dá tanta volta em torno do assunto. A gente quer explicar, explicar, explicar e no fim não explica nada. Então, está descrito lá, e aqui a gente viu nesse texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, que quem quer ver o reino de Deus tem que nascer de novo. O que que isso quer dizer? Nós temos que mudar, nós temos que fazer a reforma íntima. Numa encarnação inteira de 100 anos, nós não vamos conseguir fazer a nossa transformação. A pessoa que mais avançou no processo de reforma íntima aqui na Terra, que se tem conhecimento, foi Maria de Magdala. Ao conhecer Jesus, ela se transforma totalmente. Então, foi a pessoa que deu saltos. E Jesus diz: a multidão de pecados foram perdoados porque você amou muito. Então, se nós quisermos adentrar ao reino de Deus ainda nesta encarnação, então vamos amar. Amar, perdoar muito, fazer caridade, para que a gente possa estar na condição desse ajustamento, né? Então, todos nós, como nós conversamos ontem, em todos os universos, a reencarnação é uma lei de Deus. Então, ela é uma lei. E em vários momentos, nós poderíamos aqui, e até sugiro aos amigos que nos acompanham, procure no YouTube um palestrante espírita, ele é teólogo, doutor, pós-doutorado em Bíblia, que é o Celestino. Dá uma procuradinha nesse irmão, Severino Celestino, se não me engano. Dá uma procurada que você vai conseguir compreender muito sobre esta questão de do que a Bíblia fala para nós, né? Então, é o Severino Celestino. Dá uma procuradinha. Nós vamos ter muita coisa importante desse irmão, que ele é um dentista, mas ele tem pós-doutorado em Bíblia, né? Ele é biblista, fala grego, fala o hebraico, o judaico, então é uma pessoa que estuda muito a Bíblia. E ele é professor no curso de teologia lá na Bahia, na Universidade Federal. Então, é um cara competente, estudado, que ensina muito para nós. Então, a reencarnação, como diz lá no livro dos Espíritos, na pergunta 171, em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Olha o que o Espírito de Verdade disse para Kardec: na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, é esse o processo de ajustamento, meus amigos. Aquela ideia de céu, de inferno, vamos desconstruir essa ideia, porque essa ideia ela só vai trazer para nós desequilíbrio, depressão, tristeza, medo e muitas coisas mais, né? Então, assim, se nós fizermos o bem, nós vamos caminhar sempre para Deus, não tem jeito da gente ir para outros lugares. E os outros lugares mais inferiores, como essas ideias infernais, as trevas, os umbrais, elas existem enquanto nós formos maus. A partir do momento que nós formos bons, aí não tem mais sentido existir esses lugares. Eu já disse aqui há essas semanas atrás, nós só temos cadeia, nós só temos presídio porque ainda somos criminosos.
Porque o dia que nós formos bons, que a gente não matar o outro, não violentar o outro, que a gente não roubar, não furtar, não fizer nenhum tipo de mal contra o nosso irmão, não vai ter mais sentido ter os presídios, né? Os irmãos que trabalham nos presídios vão ficar desempregados, porque não vai ter mais gente ruim para ficar preso. Então, a gente tem que progredir. Não tem jeito da gente estacionar. A mesma coisa se aplica às ideias dos infernos. Ainda existe porque somos maus, somos resistentes, não queremos fazer o bem, somos negligentes. Então, a gente vai para esses ambientes por um pouco de tempo até reencarnar novamente, porque essa é a lei. Vamos reencarnar, reencarnar, reencarnar até sermos bons. O dia que estivermos na categoria de espíritos bons, puros, não há necessidade mais da reencarnação. Então, enquanto nós não nos tornarmos bons, vamos precisar de reencarnar. E aí, esses mundos, esses locais, essas colônias infernais vão existir. O dia que todos se tornarem bons, não tem mais sentido. Então, meus amigos, busquemos nos aprofundar nos evangelhos de Jesus e vamos buscar sempre aquele irmão que vive conosco, aquele familiar que nos dá transtorno, desequilíbrio, que é viciado nas drogas, que vive diversos desatinos, muitas vezes, ou 100% delas, eles, a causa deles estarem hoje, que trouxe eles a essa situação, fomos nós mesmos em outras encarnações, que fomos negligentes com eles. Então, vamos buscar-nos a nos reatar neste processo de ajustamento. Então, vamos fazer prece, me delonguei bastante, é um assunto gostoso de falar, mas vamos parar por aqui, né? Amanhã a gente conversa de novo, porque o Emmanuel vai dar continuidade ainda amanhã sobre esse assunto. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso modelo, nosso guia, como é bom compreender esse processo da reencarnação, porque ela traz mais alegria no nosso ser, traz mais comprometimento, traz mais seriedade. E que a partir de hoje, Jesus, cada um de nós possa se empenhar ainda mais para ser melhor. Porque só assim, Jesus, nós vamos acabar com o mal na terra, sendo bons. Fique conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.